Se conhecer é como voltar para casa. Bom dia, memorável. Se conhecer é como voltar para casa. E hoje eu quero refazer novamente uma pergunta simples que eu já fiz em outros áudios, porém que para muitos pode acabar passando despercebida. Mas quando a gente para de verdade para responder, ela pode dar aquela balançada por dentro. E por isso eu te pergunto, quem é você fora das expectativas dos outros? Quem é você para você? Quem é você para o outro? Quem é você perto de outros? Quem é você quando ninguém está observando? Silencia aí um instante. Reflete comigo. Se ninguém tivesse te dito ou te falado ou te ensinado como viver, o que vestir, como sentir, o que pensar, o que fazer, se você tivesse crescido num mundo onde só a sua verdade contasse, quem você seria? Você já assistiu Tarzan? Ou O Menino Urso? Já assistiu algum desses filmes aí? Ou algum outro filme em que a criança cresce ali de certa forma longe da sociedade, das pessoas? Se sim, você já deve ter observado que de certa forma aquela criança cria, ou melhor, aprende por si mesma algumas verdades suas. Mas fique tranquilo, tranquila. Esse áudio não é sobre o Tarzan ou sobre o Menino Urso. É que essa semana eu li uma frase e eu fiquei refletindo nela. A frase dizia mais ou menos assim: eu escolhi aprender tudo o que eu podia sobre mim, para nunca mais aceitar que alguém tentasse me ensinar quem eu sou ou quem sou eu. Eu escolhi aprender tudo o que eu podia sobre mim para nunca mais aceitar que alguém tentasse me ensinar quem sou eu. Para falar a verdade, eu não me lembro quem era o autor, eu só anotei na hora ali aquela frase, mas eu achei uma afirmação, uma citação muito real. E talvez eu mesmo, talvez você, também esteja num momento semelhante. Tem gente que passa uma vida inteira tentando caber. Não sei se esse é o seu caso, mas tem gente que passa uma vida inteirinha tentando caber, tentando agradar, tentando vestir uma roupa que não serve, porém que talvez pareça mais segura do que andar pelado, andar nu, por assim dizer, na sua própria identidade. E o resultado? É gente que anda por aí vestida de personagem. Ninguém mais sabe direito, as pessoas não sabem mais direito o que é real, o que não é real, quem é real, quem não é. Parece firme, mas vive exausta, parece feliz, mas vive anestesiada. Parece inteira, mas vive como um buraco ou com um buraco no peito. E tudo isso por quê? Pra quê? Porque em algum ponto da vida alguém disse: ah, você tem que ser assim. Ah, você precisa agir desse jeito. Ei, isso aqui é o certo, aquilo é o errado. Ei, engole esse choro aí. Você é muito sensível. Ei, você é muito difícil, você é louco. Você é pouco. Você não vai dar em nada. Ei, muita calma nessa hora. E aí, a gente, nós, muitas pessoas por aí, querendo amor, querendo aprovação, querendo pertencimento, querendo ser aceito. E aí, aceitamos. Talvez você tenha realmente aceitado. Aceitou ser o que não era, só para não perder o que achava que precisava. Guarde bem isso na sua mente, veja se isso está se encaixando
em você, para você, aceitou ser o que não era, só para não perder o que achava que precisava, e sem perceber foi se afastando de si, da sua essência, dos seus valores. Ei, você sabe o número do seu CPF? Do seu RG? Sabe de cor? Fala aí mentalmente, fala aí com a voz, em voz alta. E aí? Não sabe? Tente se lembrar, pega lá o seu RG, seu CPF. Olha pra ele, olha pra sua foto aí do RG. O seu CPF, a sua identidade não é igual a de mais ninguém. A sua impressão digital é única. O seu DNA é único. E deixa eu já aproveitar aqui para te lembrar de mais uma coisa. Você não tem obrigação de sustentar uma identidade que te sufoca. Nem você, nem ninguém tem a obrigação de sustentar uma identidade que talvez esteja te sufocando. Você pode, se quiser, mas tira esse peso da obrigação. Se é que ele existe, se você quiser, faça por amor. Faça por amor, com amor. O mundo pode até mesmo te dar rótulos, as pessoas podem tentar continuar te dando vários rótulos. As pessoas, elas vão tentar te encaixar, muitas vezes em algum lugar, mas você não precisa aceitar isso como verdade absoluta. Você tem consciência, você tem um cérebro que funciona, você tem valores. Pense nisso. Eu, por exemplo, eu tenho consciência que eu tenho vários rótulos. Alguns eu até sei, meio que já escutei por aí. E acredito que eu possa ter aí muitos outros que talvez eu nem imagine. Talvez muitas pessoas por aí estão falando de mim, falando sobre mim, e tá tudo bem. Talvez nem estejam ligando, talvez nem se lembrem de mim, e tá tudo bem também, tá tudo certo. Opinião, todo mundo tem. Repara para você ver, dificilmente uma pessoa não tem uma opinião sobre um determinado assunto. Às vezes ela não fala. Às vezes ela não coloca na mesa a sua opinião. Mas que ela tem uma opinião, ela tem. E quem sou eu para achar que a opinião do outro é certa ou errada? Ei, não sou ninguém. Tá tudo certo você ter a sua opinião, eu ter a minha, o vizinho ter a dele, a amiga, a coleguinha ter a dela. Se você acha que eu sou isso ou aquilo, ou deixo de ser isso ou aquilo, ok, você pode estar certo mesmo. Se você acha que eu sou um bom profissional ou um péssimo profissional, tá tudo bem, tá tudo certo, é a sua opinião. Se acha que eu sou aquilo, ok também. Tá bom. Lembra do áudio do tá bom? Lembra do áudio ótimo? Tá tudo certo, tá bom, tá ok. Você também pode estar certo. Pois você me olha com as suas lentes e tem as suas percepções. Quem tem que saber quem sou eu ou quem eu sou eu mesmo. E mais uma vez, tá tudo bem. Eu te respeito e respeito a sua opinião. Por isso eu vou te lembrar de algo que eu considero ser muito importante. Lembrar de mais algumas coisas aqui. Autoconhecimento não é luxo. Guarde isso, grave isso.
Autoconhecimento não é luxo, podemos dizer que é sobrevivência emocional. Já reparou o quanto nós trabalhamos autoconhecimento, desenvolvimento pessoal aqui no Acalme? Não é por acaso, não é do nada, não é de maneira aleatória. Eu não sei exatamente quantos áudios diários eu fiz aqui pro Acalme. Eu parei de contar, mas eu sei que passamos de 500 áudios. E a cada áudio eu aprendo um pouco mais. Com as informações, com as minhas pesquisas, com as minhas percepções, com as percepções de vocês, com a sua percepção. E é assim também com os nossos encontros ao vivo. Aprendo muito com a Fer, muito com o comentário de cada um de vocês. É quando você escolhe parar de viver no piloto automático e começa a prestar atenção no que pulsa aí dentro, que as coisas vão mudar. Tudo muda quando alguma coisa muda. Então, comece por aí, saia do piloto automático. Analise aí os seus incômodos, as suas contradições, os seus desejos mais genuínos. O que você sente, mas talvez tenha medo de nomear. Talvez tenha medo de dar nome aos bois. Muitas pessoas têm medo de dar nome aos bois. Pegou a visão? E eu sei, esse processo ele não é fácil, ele é desconfortável, porque dói. Eu sei que dói. Dói descobrir que parte do que você viveu talvez não seja seu. Muitas vezes talvez seja emprestado. Dói perceber que você passou anos ou tenha passado anos tentando ser quem não é. Dói. Eu sei que dói, porque eu também passei por coisas semelhantes. Até hoje, eu, assim como você, estou me desconstruindo, me construindo, me renovando. Os áudios também são para mim. Eu também faço meus PDAs. Eu também procuro me esforçar para praticar cada mensagem, cada reflexão que eu compartilho aqui com vocês. Enfim, a dor da verdade sempre será mais leve do que o peso de uma vida inventada. Anota isso aí também. A dor da verdade sempre será mais leve do que o peso de uma vida inventada. Talvez no começo traga até um certo nível aí de dor, mas depois você vai sentir leveza, alívio. Você vai perceber como será delicioso viver essa vida leve, essa vida memorável. Talvez você mesmo já esteja vivendo algo assim. E se tiver, que bom, parabéns, você merece. E eu desejo muito mais disso para você. Talvez você esteja aprendendo a viver um pouco mais leve. Talvez ainda não chegou na vida leve que almeja. Mas tá tudo bem. Tá todo mundo aqui no caminho. Lembra, como já sabemos, o desconforto ele passa. Mas o benefício fica. Se conhecer é um caminho de volta. De volta para casa. De volta para uma versão sua que talvez tenha ficado por um tempo esquecida, adormecida, abandonada, desacreditada, mas que ainda está aí, nesse coraçãozinho, nesse sorriso, está aí esperando que você volte. Porém, mais uma ressalva aqui, lembre-se que se conhecer não é virar dono ou dona da razão. Não é se isolar nas próprias certezas. É exatamente o contrário. É aprender a escutar o outro, escutar a vida, escutar os próprios limites.
mas sem deixar que ninguém mais fale por você. Simples assim. Tem uma diferença gigantesca entre aprender com alguém e deixar esse alguém decidir quem você é. Ou deixar esse alguém decidir por você. Pense nisso. É muito diferente aprender com alguém, aprender com o outro, ou permitir ou deixar que esse outro decida por você ou decida quem você é. Na primeira atitude, você cresce. Na segunda, você pode estar perdendo um pouco da sua essência, perdendo a sua essência a cada dia. E é por isso que hoje, mais do que te propor uma reflexão, eu quero te lançar mais um desafio. Pare de terceirizar a construção da sua identidade. Se você está fazendo ainda, se você ainda está fazendo isso, pare. Pega de volta as rédeas da sua vida. Assuma um compromisso com você, com a sua vida memorável, com a construção da sua vida memorável. Assuma um compromisso aí de se perguntar com honestidade: isso que eu acredito é meu? Ou será que me ensinaram? Esse papel que eu desempenho, eu escolhi ou apenas aceitei? Essa vida que eu vivo tem meu nome? Ou só um CPF meio que sem identidade, meio que apagado? Porque quando você começa a se conhecer, você para de implorar por permissão. Você entende que não precisa ser perfeito, perfeitinha para ser inteiro, inteira. Que não precisa ser aceito, aceita para existir. E que quem se conhece aprende a não se perder. Quem conhece o caminho não se perde. Quem se conhece adquire sabedoria suficiente para não se perder. Ei, por favor, não espere que o outro diga quem você é, não. Não espere uma crise para voltar para si, para voltar a acreditar em si, não. Não espere a dor virar rotina para decidir se olhar com mais carinho, para decidir se acolher com mais carinho. Por isso que, para a gente transformar aqui o conhecimento desse áudio em sabedoria prática, o que você acha de reservar 15 minutinhos do seu dia? 5, se você não tiver 15, mas reserve alguns minutos. Pega o seu caderno das conquistas aí e responda essas 3 perguntinhas. Qual parte da minha vida hoje parece mais um papel do que uma escolha? Responda para você sinceramente. É da sua vida que estamos falando. Responda também o que talvez eu esteja fingindo não ver sobre mim. O que eu finjo não ver sobre mim? Lembre-se que depois que você viu, não tem como desver, nem fingir que não viu. E uma outra perguntinha: o que eu gostaria de dizer, viver ou sentir se ninguém estivesse olhando? Se eu não sentisse que os outros estão me julgando? Reflita nessas perguntas. Depois que você respondê-las com sinceridade, com honestidade, leia em voz alta. Leia em voz alta. Se caso você se emocione com as respostas, tá tudo certo. Tá tudo bem, é o seu corpo talvez dizendo obrigado por enfim me ouvir. Obrigado, obrigada por enfim me escutar. Experimente. E para fechar, só lembrando, você é a sua casa. Mas se você não mora em si, qualquer visita vira dono. Você é a sua casa, mas se você não mora em si, qualquer visita vira dono. Então volta, se instala, se reconhece, coloca uns móveis bonitos aí, os enfeites da hora, pinta da cor que você
quer, da cor que você gosta, da cor que vai fazer você se sentir bem. Porque se conhecer também é um ato revolucionário de amor. E é por isso que eu te desejo de coração essa revolução, essa renovação na sua vida. Quem se conhece se fortalece. E quem se fortalece não se dobra por qualquer vento. Você é a sua casa. Mas se você não mora em si, qualquer um pode virar dono. Qualquer visita pode se alojar aí. Na sua casa, na sua morada, no seu templo, no seu castelo. Agora sim, com isso em mente, vamos pra vida? Bora lá? Criar e colecionar as mais belas memórias para serem lembradas e recordadas no dia de amanhã? E depois, com o coração calmo, com leveza, com identidade e autenticidade. Um beijo grande no seu coração. E até o próximo.